Quem tá falando aqui é a Nuna Súria, tudo bem? Esse é o NunaCast TBT de janeiro de 2022, mas com o conteúdo, dos assistidos de novembro e dezembro. Então estamos de volta aqui com esse TBT com a Nuna Vic, a Nuna Lu, falando dos assistidos daquele período, que inclui alguns que eu ainda não assisti. Tá na minha lista, gente. Olha, eu tava revendo aqui. Olha, daqueles que eu não assisti. Tirizan eu não assisti, também foi dito sobre isso. Hospital Playlist, gente, Hospital Playlist eu não assisti. Hellbound e outros aí, Nova Ordem Espacial fui eu que assisti. O Mar da Tranquilidade, gente, diz que é muito bom. E tem muita coisa também para você ouvir. Então continua no play aqui, que eu vou deixar integralmente para vocês curtirem e adicionar aquele K-drama que vocês ainda não assistiram. Fica aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 저 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 응. 어떡해. 잘못한 기차가 사랑해요. Olá, queridos, queridas, queridas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouça você na hora que escutar, esse é o NunaCast, a gente voltou mais uma vez, tá, entendo, demorou um pouquinho, a gente vai falar dos assistidinhos de novembro e de dezembro, então nunca faço isso sozinha, já chego aqui chamando minhas migues, minhas onis. Cheguem mais. Olá, Luciana, tudo bem? Olá, estava com saudades, muito tempo sem falar de K-dramas, não é mesmo? Temos novidades, assistidinhos, novembro foi fraquinho, mas dezembro rendeu. É isso aí, então vamos lá, daqui a pouco a gente comenta tudo. E você, Súria, tudo bem? Annyeonghaseyo, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Súria, um beijo, vamos falar bastante, tem bastante coisa pra contar pra vocês, hein? Isso aí, então vamos começar já dizendo se o mês foi realmente produtivo. O meu não foi, acho que foi até o mês menos produtivo desde que eu comecei a assistir K-dramas, mas Final de de ano. vez em quando acontece. A vida chama, né? E a gente tem que ir, não vai ter jeito. A gente tá assistindo um monte, porque a gente resolveu comentar em tempo real. Estamos todas assistindo aqueles que eles estão postando nesse momento. Talvez tenha sido isso. Vocês não acham, meninas? Eu acho que é muito bom, porque comentar um K-drama quando ele tá ainda no ar dá uma emoção diferente, porque você tem aquela expectativa da semana seguinte, o que o público tá achando, você troca experiências, troca ideia, tô gostando bastante. E eu vou adiantar que o Rei de Porcelana foi o top of the tops lá do nosso site, né? Quase estourou pela quantidade de visitas, foi incrível. Parece que o pessoal gostou bastante, né? Ele terminou agora em dezembro, não foi? Isso, terminou na metade de dezembro, dia 14. Olha lá, maravilha. Quer começar falando dele? Claro, eu vou falar o finalzinho do Rei de Porcelana, porque eu tinha começado a falar sobre ele um mês passado, e eu agora vou terminar. O Rei de Porcelana, ele teve... É um spoiler bem levezinho, gente, por favor, né? Espero, porque ele continua na minha lista. Teve o final feliz, que todo mundo sempre pergunta, tem final feliz? Sim, teve um final feliz. Teve o final trágico, super emocionante, eles fecharam direitinho. A protagonista, né, o Ru-un, foi incrível, todos os personagens tiveram um papel impressionante. O que eu tenho que dizer, se eu não for falar por spoiler? Foi muito legal, ele estourou em audiência, fechou em 14, se não me falha a memória, e 14 é uma audiência muito boa, né, a gente fala, 14 é um número pequenininho, mas raramente eles conseguem chegar nos 20, quando chega nos 12, eu acho que, se não me engano, o Hospital Cha-Cha-Cha bateu nos 13, Porcelana estava mais ou menos bem próximo disso, e foi sensacional, foi incrível, e eu não posso falar muito mais além disso, porque é um baita spoiler e eu não quero estragar a experiência de vocês. Ele terminou em 4º lugar, né, dos assistidos no mundo na Netflix, não foi isso? Sim, ficou em 4º lugar como mais assistidos. Inclusive no Brasil estava numa colocação muito boa. Lá no site tem todas as informações com link direitinho, que tem um site que ele dá só esse tipo de ranking. Lá tem um número direitinho para vocês acompanharem. Eu acho que vai ter muita gente que vai acompanhar ainda o Rei de Porcelana. Praticamente fechou há mais de 2 semanas, né, oficialmente. Então acho que vai ter mais um bom tempinho aí para o pessoal aproveitar o final. Foi o que você mais gostou dos que você viu?
entre novembro e dezembro? Olha, eu acho que esses 2 meses, eu acho que foi o mais produtivo, até mesmo entre aqueles que eu não gostei tanto. Mesmo aqueles que eu não gostei tanto, tem alguma coisa legal ali que eu acho que vale a pena assistir. A pessoa tem que, né, como a Lu, jogar Candy Crush lá no meio do caminho, dar uma adiantadinha, mas eu acho que vale a pena por alguma coisa, ou pela experiência dos efeitos especiais, ou pela trilha sonora, ou por alguma coisa. Tem 2 especificamente, depois eu conto, que eu acho que vale a pena o esforço. E você, Lu, qual que você acha que você gostou mais de tudo que você viu entre novembro e dezembro? Entre novembro e dezembro foi o último que eu assisti, O Mar da Tranquilidade, que não é tranquilo. Gente, não é tranquilo. Você pensa assim, ai, vou relaxar. Não, não vai. Mas você relaxa com o Colírio, nosso querido Goblin, que está lá, protagonista. Elenco fantástico. Produção incrível. Eu vou contar um pouquinho só para dar o pano de fundo para vocês sentirem a vontade de ir para assistir. Planeta Terra, uma realidade utópica, distante, muito lá na frente. Estamos com falta de água. Só para vocês terem noção, existem tipo posto de gasolina onde que você vai encher seu baldinho de água para você beber, tomar banho. Só para você ter noção. Nessa realidade, é proibido até ter bichinho de estimação, porque, cara, tá faltando água. E nesse caos, eles resolvem assim, não, vamos mandar nossos astronautas lá para a Lua, porque lá tem uma pesquisa em andamento sobre água lunar, né? Vão lá e traz pra gente, para ver qual é que é o que acontece. E aí vai uma equipe de astronautas lindos, maravilhosos, e vão pra lá. E daqui em diante é só spoiler, então eu não vou falar, não vou estragar a experiência. Eu posso dizer que cada episódio, são 8 episódios, curtinhos, é rápido. Quando você piscou, você fala assim, nossa, já acabou. Então você consegue maratonar isso num dia, 2 dias no máximo. Oba! E cada episódio é uma nova informação, é uma nova situação, e fala, meu Deus, sempre dá pra piorar, não é mesmo? Mas foi muito legal. De todos que eu assisti, fica aí a minha recomendação, Mar da Tranquilidade, que não é nada tranquilo. Lu, aproveitando, eu também assisti um bem parecido com isso também, meio assim, que é Nova Ordem Espacial. Acho que você também assistiu também, né, Vicky? Eu assisti, maravilhoso. Nova Ordem Espacial adoro. também é um negócio assim, que a Sci-fi, Terra já né? não é mais... sci-fi, a Terra também não tem mais... Bom, de novo, né, a Terra não tem mais como tá morando na Terra e todo mundo procura coisas alternativas. Então é uma história de um grupo que eles catam, reciclam coisas que estão vagando no espaço, sabe? Aqueles jogaram um monte de tranqueira no espaço lá e fica catando lixo e tal. E tem a história que o nosso lindíssimo Son Joong-ki, que ele tá lá, ele é o protagonista, e ele tem uma história muito pessoal lá, que ele tem que conseguir bastante dinheiro para conseguir, que é o grande plot, que eu não posso falar, que é o segredo, né? Mas enfim, ele precisa juntar uma graninha, e ele tem um grupo de amigos bem diferentes e tal, e eles acabam resgatando, né? Esse daí eu posso falar que é um spoiler bem leve, porque está no trailer. Eles acabam resgatando uma garotinha, que é a coisa mais fofa do mundo, que ela tecnicamente é uma bomba. Ele está sendo procurado, e é um robozinho que é uma bomba, basicamente é isso, um androide que é uma bomba. E é uma garotinha. E aí a história dessa garotinha vai desenvolvendo. Mas quem é essa garotinha? O que a gente vai fazer com essa garotinha? E o que a gente faz com essa garotinha? Então tem uns momentos que, aliás, eu achei muito chato, porque, como eu falei, é o spoiler que tá no trailer, então eu posso contar. Que tem umas partes de humor muito divertidas, e justamente uma das melhores partes está no trailer. Então, Coreia, por favor, meus amores, não coloca o spoiler divertido no trailer, que estraga o prazer da pessoa. Mas, no geral, Nova Ordem Espacial ganha, porque foi um filme de sci-fi pipocão, feito pela Coreia, que não tem aquela tradição de fazer sci-fi super, né, Vingadores Ultimato. Então eles fizeram com um orçamento assim que dizem que chega a ser ridículo, quase ao preço de um capítulo de uma série americana. E vou dizer, muito bons efeitos. Sim, fizeram com ótimos efeitos especiais. Uma baita produção. Exato, e foi baratíssimo, de um valor assim bem ridículo. Então você fala assim, gente, de onde que eles conseguiram tirar? E fizeram um filme, não é um K-drama, tá? É um filme muito divertido. Não é um filme que inventou a roda, não é um filme que fez, oh meu Deus, é tudo cheio de coisas que você está acostumado em ver em filme pipoca.
super divertido, tem um final legal, os atores têm uma interação muito bacana, e uma coisa que eu gostei, cada um fala seu idioma, tem gente falando italiano, espanhol, coreano, inglês, isso também ficou muito legal, então é recomendadíssimo. Verdade. Mas eu vou discordar de você num ponto, eu não acho que é pipoca. Bom, pelo menos eu classifico um filme pipoca como um filme que você assiste e esquece. Ele me fez pensar muito, como qualquer drama distópico faz. Então, na minha opinião, ele é um drama distópico e me fez pensar muito, como qualquer filme que fala: a Terra está se exaurindo, a humanidade já acabou com o planeta, os recursos naturais estão acabando. Então, pra mim, parecia assim, no trailer, você imagina, vai ser divertidinho. Aí lá tem um drama bem pessoal e, por que não dizer pesado, muito emocionante do personagem do Song Joong-ki, que eu não vou saber os nomes dos prêmios, mas já ganhou 2 prêmios por esse filme. O filme já ganhou diversos prêmios como o melhor filme do ano. Então, o que eu recomendo pra você, não assista o trailer, porque realmente ele joga uns spoilão ali. Já vai e assiste direto, dá play. Merece. Eu também tenho essa pegada. Tipo, eu olho assim, eu vejo primeiro o elenco, aí eu só leio um pouquinho a sinopse do que é a história, mais ou menos, aí vai com Deus, segura e vai. Eu tenho que dizer que eu pergunto e aí eu mesmo não sei a resposta. Eu não sei dizer dos que eu assisti inteiros, né, entre novembro e dezembro, dos que eu terminei, eu fico muito em dúvida porque eles são completamente diferentes. Entre Tiri-san, que é suspense, é thriller, é aventura, é super emocionante, tem um baita toque sobrenatural. Realmente gostei muito, esperava gostar e gostei de verdade. E Hospital Playlist, que é um classicão que eu ainda não tinha visto, e é daqueles que você quer bater a cabeça na parede e falar por que eu não vi antes. Eu terminei a primeira temporada, agora eu vou começar a segunda, que a correria de fim de ano tá impedindo um pouco de assistir, mas é delicioso. Pensa um plantão médico da Coreia, só que imagina que a galera ali, os personagens principais, têm uma banda. Eles Que são demais. super amigos desde a faculdade e eles têm uma banda. E aí eles realmente cantam, e aí já tem aquele fofo do Jo Jung-suk que faz o Sereio, ele faz uma participação especial na Lenda do Mar Azul, ele faz o Tritão, né? Eu chamo ele carinhosamente de Sereio. E ele faz Oh My Ghostess, que ele faz o chefe de cozinha, em que ele canta. E aí dessa eu fui descobrir que ele é ator de musical, já fiquei louca pra ver um musical com ele. Eu adoro ele, eu acho ele um simpaticíssimo, e o personagem dele entra também pra lista dos crush de personagem, porque o personagem dele é incrível, fofo, pai de um menininho lindo. Você fica, ai, eu quero. Pergunta, em algum grupo de Facebook, em algum post de alguém, né, muito aleatório, eu li que parecia que era o Hospital Playlist é um musical? Não, então, eles cantam várias vezes, porque eles têm ensaio da banda. E aí, sabe quando tem aquele clipe do ensaio, cada um tocando seu instrumento? Normalmente é ele que tá cantando, né? Ele é meio que o vocalista principal. E aí, imagina que tem o clipe, vai passando a música e vão acontecendo as situações daquele episódio ou daquela época que tem a ver com a letra. E as músicas são todas covers de músicas muito famosas, principalmente dos anos 70 e 80. Que eu saiba, eu obviamente não conhecia nenhuma delas. Então é como se fossem releituras de músicas super famosas. E aí é claro que a gente se emociona. Eu já chorei de soluçar, eu já ri de gargalhar. É delicioso, mas é assim, gente, acha aí um lugar na sua lista dos 10 mais, porque Hospital Playlist vai entrar. Ó, É lindo, é incrível. O elenco é excelente. São, sei lá, 3 gerações ali de gente que trabalha bastante na série, não é só a en passant, mas os principais são 4 caras e uma menina. Eles têm 40 anos, assim. parece que têm eles estão 38, gravando 42 anos. parece que eles estão gravando uma segunda temporada ou foi ilusão minha? Já foi lançada. Ó. Já foi lançada. Foi lançada agora em setembro desse ano. Eu já comecei, eu vi o primeiro e não consegui terminar. São 12 episódios a primeira temporada e realmente, olha, vai lá e assiste agora a primeira temporada, porque já dá pra você passar pra segunda, porque foi um gancho que o povo ficou 1 ano esperando lançar a segunda temporada. Eu sofri por quem teve que esperar, porque imagina aquele final mega aberto. Nossa. E aí deixam uma mensagem que em 2021 viria a segunda temporada. Você fala, pelo amor, não! Como assim? Você jura que isso você não resolveu? Então eu tô feliz, de certa forma, de estar assistindo agora, porque eu já posso simplesmente dar play no primeiro da segunda temporada e seguir em frente. Porque ele começa da onde terminou a primeira. Eu já gostei, porque assim, K-drama que não te ilude,
que vai ter uma segunda temporada e tem mesmo, é coisa rara nesse mundo. Eu sou a iludida do Sim, K-drama. Se eu sim. tivesse um personagem, seria, ai, vou esperar a segunda temporada. E ficou esperando. Agora, você falando, ó, que realmente tem mesmo e tá acontecendo, já ganha um ponto gigante comigo. Então, eu falando em segunda temporada, deixa eu falar um que não tem segunda temporada, que é a Memória de Alhambra, que eu também terminei. Ele fechou. Eu tinha comentado que eu tava começando a assistir o mês passado, né? A outubro, né? Nas assistidas de outubro. Agora eu finalizei em Memória de Alhambra. Recomendo pelo lado da sci-fi. Tem uns lances bem interessantes de jogadas lá do jogo e tudo mais. Mas ele finaliza de uma maneira que você fala assim, tá faltando um capítulo aí, eu acho que eu me perdi. E daí você começa a pensar sobre o jogo, como é que foi, como é que o rapaz saiu, como é que ele voltou, que ele está fazendo ali, onde está o Oli, e daí você fala assim, acho que esqueceram alguma coisa no meio do caminho. Esqueceram. Sem dúvida, ficou muita ponta solta. Muita. Eu ainda consegui achar coisa ali no meio da história do jogo e de como é que faz o raciocínio, de como é que onde o menino se escondeu e onde foi aquele tempo, como é que ele não envelheceu, enfim, aquela coisa toda que eu consegui descobrir, mas teve coisas que eu não consegui. Então, Memórias de Alhambra, você tem que assistir. Já sabendo que você vai se frustrar. Exatamente, pelo Rubin, porque ele tá maravilhoso. Certo? Como sempre, ele é lindo, maravilhoso. As locações são ótimas. A parte da diversão é muito legal, apesar que você acha que eles gastaram, olha, você está jogando um jogo, então dentro daquele jogo, eu acreditava que cada vez que você passasse de fase, você teria que enfrentar um vilão diferente. Não, são sempre os mesmos, então ali eles não quiseram gastar muito no figurino, não. E com relação àquele encosto, que é aquele fantasma do amigo, do personagem do Hyun Bin, que chamam de encosto virtual, ele foi até o final, né? Mas enfim, teve muitas coisinhas que, para quem gosta de jogo e para quem gosta de videogame, séries e filmes de videogame, eu sou da era do Tron de 1980. Eu consegui tirar algumas coisinhas de lá, mas eu recomendo com algumas ressalvas. Não vá com tanta expectativa, não. E não vai ter outra temporada, gente. Não vai ter. Não se iludam, a mesma coisa. Moon Lovers não vai ter segunda temporada. Não vai ter, esquece. Já estão fazendo outra coisa. O que me lembra, que aí eu já vou aproveitar e falar isso, sobre Tiri-san. É a minha única ressalva. Digamos que ele é 9.9, assim, a nota que eu dou pra ele. Eu acho que ele podia ter tido bem uns... Eu fiz o comentário, quiser vai lá, eu comento bastante sobre o final. Dava pra ter pelo menos uns 10 minutos a mais. Eu tive que fazer fanfic, sabe? Assim, eu acho, na minha cabeça, funciona pensar que aconteceu isso, mas não mostraram. E algumas coisas eu gostaria que tivessem sido mostradas. E assim, pelo andamento da série, o detalhe que eles mostravam, aquelas coisas de assim, olha, você viu aquilo ali jogado no chão, aquilo ali você tinha que ter prestado atenção. E aí deixar de fora algumas coisas que, na minha opinião, ficaram, como fala, né, antigamente, quando era realmente de filme, que falavam que ficou no chão da sala de edição, coisa importante, ficou no chão da sala de edição, eu gostaria de ter visto. Mas como a gente falou no mês passado, foi exatamente aquilo. O elenco é sensacional. O fato daquela galera tá ali, então, né? Ai, meu querido favoritão, Song Dong-kil. Ai, como eu adoro ele. Ele nem faz nada absurdo, mas o cara é muito bom ator. E aí, a lindona da... Aí eu chamo ela de Giana Jun, porque é o nome que ela adota pra fazer a carreira no Ocidente, né? Mas é Jun Ji-hyun, que é a lindona da sereia do Lenda do Mar Azul. Não tem nada de... Ela é excelente fazendo comédia, mas não tem nada de comédia. Arrasa. Tem o rapá, né? Ó, e aí o nome dele é muito parecido com o dela. Ele é o Jun Ji-hoon. Eu nunca tinha visto nada dele, mas ele faz simplesmente Kingdom. Então, Nossa. sabe? Eu deveria saber quem ele é. E o diretor é o mesmo do Kingdom. E é aquilo que a gente falou mês passado. É um grupo de... guardas florestais que cuidam do Monte Jiri, que é uma das consideradas 3 montanhas sagradas da Coreia. Eu fiquei enlouquecida para conhecer aquele lugar. É lindo, as paisagens são maravilhosas, o elenco é sensacional, as situações que rolam te prendem de um jeito que você fala, pelo amor de Deus, façam essa legenda, porque eu preciso assistir! E aí não tem outra... Né? Vou ter que comentar aquela música linda do Jin. Que música maravilhosa. Aliás, a trilha sonora é bem boa, mas aquela música é muito bonita. E quando você assiste a série junto e entende por que a letra tem a ver, maravilhosa. Bom, Tiri-san,
vou recomendar pro resto da minha vida. Muito boa também. Tá na lista, tá na lista. Veja. Calma, tem tanta coisa na frente. Meu Deus do céu, tem tantas coisas. Tem Goblin ainda na frente, que vocês falaram assim, sim, vou assistir, não assisti, né? Aguarde, a sua ligação é muito importante para nós. Todos os nossos atendentes estão ocupados. Aliás, do mês passado você tinha prometido que ia assistir Goblin e eu tinha prometido que ia assistir Chocolate. Você assistiu Goblin? Perdão, não. Eu também não assisti Chocolate. Vamos ver se fica para os assistidinhos de janeiro. Mas a gente continua tentando. Tá lá na lista, não vai sair, ninguém vai apagar. Vou falar agora um pouquinho do Mar da Tranquilidade, que não foi tão tranquilidade, mas antes eu assisti algo mais tenso. Se é possível, existe algo mais tenso? Existe. Algo mais tenso, até eu diria mais tenso que Round 6. Sim, se chama Hellbound, Profecia do Inferno. Tô doida pra ver. Gente, você vai assistir, eu vou falar sem spoilers, mas também contando a base do que é a história. Cara, já te adianto, Vicky, você vai ficar muito revoltada. Muito. Demais. Ah, é? Mas eu vou ficar com medo? É terror, né? Eu acho que medo não, mas vai surgir uma angústia. Ele é meio gore, sabe? Tipo, ele é muito violento. Vou contar a história. Do nada, aparece um tipo de holografia de uma cabeça gigante na sua frente e fala: Vicky, você vai morrer no dia tal, na hora tal. E some. Ui! É uma cabeça meio que, tipo, não dá pra ver o rosto, assim. E aí, chega na hora tal, no dia tal, do nada, o chão começa a estremecer, como se fossem passos de alguém correndo. Pá, 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 pá. Aí eu vou satirizar um pouquinho, porque foi a parte engraçada que eu achei, porque na minha cabeça é um parque de diversões e eu tenho que falar sobre isso. Aparece 3 monstros chique pneu reciclado. Então, assim, imagina 3 monstrão feito de pneu reciclado. Foi o momento que eu encontrei, assim, de alívio cômico, eu comigo mesma, tá? Tipo, mas são monstrões. E esses monstrões te matam de uma forma muito violenta. E só você. Eles não atingem mais ninguém. Todo mundo vê, é possível gravar, é possível filmar. E aí a história se passa como assim, tipo, teorias. As pessoas criam teorias do que tá acontecendo, quem vai ser o próximo. E aí, minha amiga, não sei se você assistiu Black Mirror. Você chegou a assistir alguma coisa de Black Mirror? Então, não, eu sou super conspiracionista e eu sei que se eu assistir eu vou enlouquecer. Então eu sei do que se trata. Eu vi partes de alguns episódios, mas manda aí. É a mesma pegada, só que pro sentido não tecnológico, mas sim religioso da parada. Tem uma pegada de Round 6 aí de fundo também. Cara, é muito tenso. Assim, você fica tensa do começo ao fim dele. E aí vão acontecendo coisas que aí já são spoilers e eu deixo pra você assistir. Então se eu bater Save Me Round 6 no liquidificador da Hellbound. Pra pior, Ui! Hein? Então, assim, tipo, tem o Junji So, que é o cabeça dessa nova... Ele que tá mais por dentro do que tá acontecendo. Um fofo atorzão. É o Yuain, não é? É. Ai, eu adoro ele. Primeiro aquela boca que não tem como você olhar pro resto da tela. Eu já falei isso aqui, gente. Sinto muito. Todo mundo sabe. Nossa. E ele é muito bom ator. Ele é um excelente. É muito legal. Então, assim, são 6 episódios. Então também é curtinho, dá pra ver. Mas assim, lembrando, é violência. É assim, por mais que as cenas sejam rápidas, é uma violência bem explícita. Assim, eu achei meio gore. Assim, falei, eu não precisava de tudo isso. Gente, se vocês contassem a história e não mostrasse tanto esse gore, iria dar na mesma. Mas, sei lá, eles quiseram mostrar e... Ah, eu quero emendar. Hoje eu tô na emenda da Lu. A Lu fala um tema, eu vou no outro. Eu vou no Happiness. O Happiness também é um de terror. Não digo se é aquele terror hardcore, aquela coisa assim. Caracas, eu tava crente que era algo mais leve, tranquilo, né? Porque Happiness, né? Poxa, não é então? Nada happy. Não tem nada de Happiness ali. Você sabe o que é a história, Lu? Não. Eu tava querendo assistir, eu ainda pensei assim, depois de Hellbound, eu vou pra algo leve. E aí eu ia assistir o Happiness. Eu falei, Happiness, né? Preciso, pra variar e equilibrar a coisa. Ainda bem que eu não assisti. Então, é a volta do nosso amigo, querido, fofo, maravilhoso Park Chan-wook.
e é claro que eu tenho que seguir o coelho dele, senão minha vida não será feliz. Então, a história é o seguinte, eu achei bem arriscado eles fazerem uma história sobre uma pandemia nova em plena pandemia. Mas a vida que segue, né? A parte criativa resolveu fazer que teve um remédio que eles inventaram, chamado Next, que é tipo uma supervitamina que você toma e cura tudo, né? Desde unha encravada, queda de cabelo e tal. Só que essa vitamina faz com que esse remédio, você vira uma espécie de zumbi. Então virou uma pandemia, quer dizer, pelo menos a pandemia era chamada de pandemia, mas ficou só na Coreia lá. Todo mundo que consumia isso daí tinha esse efeito colateral básico, né, de você querer matar as outras pessoas, morder, querer tomar sangue, coisa mínima. Tipo, rápido, assim, você tomou, já virou zumbi. Ou não, é uma coisa gradativa? É meio gradativo, mas não tem uma explicação muito científica para isso. E o que acontece? Um dia, um policial, ele resolveu tomar, porque sempre tem aquele policial corrupto, sabe? Aquelas pessoas que sempre, né? Olha, faz um favorzinho aqui, então toma um remedinho ali e tal. E ele acaba ferindo uma policial, e ela é levada por um centro de isolamento. Gente, pandemia, todo mundo já sabe como é que funciona, né? Leva pro centro de isolamento para fazer o teste e tal. E ela é arranhada, porque é transmitida não somente pelo remédio, mas também pela mordida, arranhão, enfim, é um zumbi. E ela não sofre problema, não tem problema nenhum. Olha, teve algum problema? Não, tudo bem, é uma gripe. Então tá ótimo. Então eles liberam ela, olha, você volta daqui uma semana, se você não morrer ou não virar zumbi até lá, a gente resolve o problema. Beleza. Nesse meio tempo, ela recebe uma carta de bonificação para morar num condomínio, porque ela era meio pobre, né? Então ela recebeu uma bonificação para ir morar num condomínio de chique lá, bonitinho, e só que a condição é que ela tinha que ser casada. Então ela viu o Park An-shin na frente dela e falou assim, não, porque sim, porque não, porque sim, porque não, acho que sim, né? Então ela pede ele em casamento, é muito fofo esse momento. Afinal, é o Park An-shin, mesmo que não tivesse zumbis envolvidos na história, ainda que ele fosse um zumbi, eu perguntava se ele queria casar comigo. Exatamente. Não é mesmo? Que decisão difícil. Decisão difícil. Você olha na tua frente, ai, quem tem? Mimim. Ai, vem cá, Mimim. Me faz esse favor. Exatamente. Foi muito divertida a cena, porque ela fala, quer casar comigo? Ele fica olhando. Porque ele era gamado nela desde a época que eles eram estudantes, né? Enfim, aquela coisa toda. E eles vão morar nesse condomínio. E aí que o trem pega, porque outras pessoas dentro desse condomínio também foram contaminadas, e enfim, e eles resolvem fechar o condomínio. A gente não tem nada que fazer, a gente cerca e deixa o pessoal pegar fogo no parquinho aí, que se dane lá dentro. Então, tecnicamente, ela é uma pessoa que tem o anticorpos, a gente já sabe como é que funciona, e ela é a única que consegue controlar os loucos lá dentro. Daí, literalmente, lá pega fogo naquele condomínio, literalmente. Então, é um tentando morder o outro tentando se safar de alguma coisa que está tentando levar vantagem, e assim vai até o final. A parte dos protagonistas, né, dos dois, foi fechada brilhantemente. Assim, o Park An-shin deu um show de interpretação. Aliás, os dois foram ótimos. Eu comparo ela à queridíssima Tayu, lá do Rei Eterno, sabe, Vicky? Ela tem um jeito, assim, maravilhoso, ela tem umas pegadas, assim, iguaizinho, ela é incrível, ela é maravilhosa. Ele é policial também, né? Sim, ela resolve as coisas daquele jeito mesmo, sabe, o jeitinho Tayu de ser, peraí, vamos resolver esse negócio aqui, vamos, né, ela é bem impulsiva e tal, e ela é incrível, e o Park An-shin tá maravilhoso, ele tá gostosíssimo. Agora detalhes agora, a momento Nuna, gente, ele tá uma delícia. Só que daí o pessoal começou a comentar que ele tava muito gordo, que ele tava com o rosto redondinho, e não sei o que, ele tava maravilhoso. Só que ele emagreceu tudo de novo e eu já, enfim. Pois é, ele tava padrão América, né? Ele tava, nem vou falar, tava... Ai, meu de branco o tempo inteiro. O que foi aquele negócio de colocar ele de branco? É só pra gente babar? Desculpa aí, galera. Nunas falam sobre isso. É tudo campanha publicitária, gente. É campanha publicitária. Mas, enfim. Só que o final tinha muitos ganchos, né? Alguns personagens ficaram sem uma conclusão. Ó a ilusão, Luciano, ó a ilusão. O final, Suri, eu te conto. Tá na sua imaginação. Isso. Fanfic. Exatamente. Mas o final dos dois foi conclusivo. Então, se o pessoal gosta daquele final feliz, redondinho, fechado com os protagonistas, sim, temos um final feliz.
Se você quer um final que tenha um fechamento com todos os personagens, não. Faltaram algumas informações no meio do caminho. Então eu sou sincera pra falar isso daí. Esse daí eu tava querendo assistir, eu falei, ele tá na minha lista também, mas eu tava com uma visão totalmente diferente. Eu achava que era uma coisa mais, né, mar da tranquilidade. É Mar da Tranquilidade, exatamente. Só que do que você falou. Não, não é. O Park Chan-wook tem umas cenas com ele que você fala assim, Senhor, meu Deus do céu, de onde você saiu, moço? Que você tá interpretando desse jeito. O período do exército fez muito bem, deve ter passado umas tensões ali. Que tem umas cenas com ele, porque, meu, é terror, imagina. Mas eu vou falar uma coisa, não é. Eu não sei o nível, vai de cada um também, eu tenho que falar isso, é muito importante, vai do filtro de cada um. Pra mim, as cenas com as pessoas transformadas em zumbi não era assustador. Não, Tá? maquiagem. Mas tem gente que já Maquiagem. pode. Não era aquela mega maquiagem que você fala assim, ai meu Deus, qualquer Halloween da vida você vê uma maquiagem daquele tipo. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Se você tá procurando ver algo sobre zumbis, além do Happiness, eu recomendo fortemente, eu já falei em algum NunaCast, do K-drama chamado Alive. Bom, hein? Bonzão. Fecha Que parênteses. inclusive é com o Yuain que faz Hellbound. Sim. Então, Lu, assista Happiness. Eu vou gostar de ver você me falar depois no mês que vem. Yay. Tá? Principalmente pelo Park Chan-wook, que tá delicioso de Ei, branco. maravilha. Falei. É tudo marketing, gente, é tudo marketing. Eu acho que os K-dramas estão evoluindo na questão de iludir nós pobres mortais. Porque antes, né, você era iludida porque você esperava uma segunda temporada. Agora, eles estão te iludindo já pelo título. Você pensa que é uma coisa e é outra. É a evolução do golpe. Pois é, eu tenho uma também que, ó, assim como o Tirisan, que eu cumpri o que eu falei que ia assistir no mês passado, então não assisti Chocolate, mas assisti o Busque WWW, que eu falei que eu iria assistir e assistir mesmo. Então também missão cumprida. Gostei bastante, gostei, é mulherada empoderada, então é basicamente sobre 3 mulheres que elas comandam os 2 maiores buscadores, né? São 2 Google fictícios da Coreia. E aí, assim, é aquela briga de qual deles vai ser o primeiro, mais usado, não sei o quê. Então, é uma briga de empresas o tempo todo, briga de cachorro grande, aquela coisa tensa de eu te puxo tapete, você puxa tapete, aí entra situação pessoal que envolve situação de trabalho. Então, para o meu portal ser mais buscado do que o seu primeiro lugar, eu vou expor uma coisa da sua vida pessoal e blá. E nesse meio do caminho, eu tenho o lindo do Jang Ki-yeon, que tá, poxa vida, coitadinho, um personagem tão fofo, no meio daquela baita briga daquelas 3 mulheres. E ele é, o Gumiho, sabe? Aquele moço lindo ali, aquele lá, ele mesmo. Ele tá no K-drama mais assistido do Viki, que é o Agora Terminamos, então o nome dele tá bem no alto. Isso porque ele deixou o Agora Terminamos pronto, então ele entrou no exército agora em agosto, então esse boom da carreira dele tá acontecendo enquanto ele tá lá fechado no quartel. É uma graça quando esses moços têm que fazer essas coisas. Tá bem na hora de acabar. Bom, já cansei de falar o que eu acho dessa história desse sistema militar obrigatório da Coreia. Mas assista, é legal. Não é o melhor que eu já vi. É uma bela diversão. É uma aula, se você está pensando em trabalhar com a internet. É mais ou menos daquele jeito que o negócio funciona, pelo pouquíssimo que eu sei. É bem legal, gostei. Não tem. Nossa, é o melhor! Não. São muitos episódios, Vicky? Eu não lembro se são 16 ou se são 20. É uma dessas duas assim. Tem um barrigão. Barrigão, não vou dizer. Talvez uma barriguinha de uns 2 episódios. Você fala, podia não ter ficado com isso. Tem um momento ali que você fala, mas isso tá acontecendo de novo? Mas ele é bem bom. Ele vai te divertir. Ele é bem. E vou te dizer mais uma coisa legal. Ele tem no Viki e na Netflix. Ó. Você vai achar ele nos 2 lugares. Não sei onde a legenda vai estar melhor. Eu vou chutar provavelmente no Netflix. Então, dê preferência, talvez. E o Netflix é mais eficiente em guardar o episódio em que você parou. Então, eu daria preferência para ele. Não é? Mulheres empoderadas, sucesso. Exato, é bem legal. Nesse ponto é bem legal mesmo. São elas, assim, sendo quase não tem homem. Os homens vêm sempre em segundo plano. Mesmo o personagem do Jang Ki-yeon, em alguns momentos, está assim: eu tô aqui para ser o pano de fundo, o casal da mulher, porque é ela que tá aparecendo. E ela é a Lim Soo-jong, que faz Chicago Typewriter também. Ela é uma fofa, é uma graça. Você tá seguindo essa coelha? Atriz. Então, eu fui seguir a coelha porque ela, que é baita atriz, e o Jang Ki-yeon, né? Eu já tinha visto quase tudo dele. Aliás, eu acho que não me falta mais nenhuma série assim que eu terminar. Agora terminamos. Aí agora terminaremos. Trocadilho, trocadalho. Lu, viu mais alguma?
Ai, eu tenho que compartilhar uma tristeza. Eu tava querendo, e aí eu até peço recomendação, você ouvinte, se você conhece alguma coisa do tipo, deixe nos comentários. Eu queria alguma coisa assistir, tipo, vampiro. Bateu aquela saudade de Crepúsculo, não sei por quê, mas bateu. Eu falei, quero ver um K-drama que tenha vampiro, por que não? E aí, uma mocinha, assim, apareceu também aleatório no Facebook. Ela falou: Nossa, olha esse vampiro. Eu falei: O quê? Que é drama de vampiro? Vou lá. Se chama O Sangue Doce. Que bosta, hein? Tá ouvindo? Olha, eu não sou de criticar. Eu deixo livre para as pessoas assistirem, terem suas próprias conclusões. Mas nesse caso, caro ouvinte, não perca seu tempo. Não assista. É uma bosta. Vou contar um pouquinho do plano de fundo para vocês verem se há interesse ou não. Existe uma vampira, trocentos mil anos, séculos, né? Tipo, milenar. E mesmo nessa. Como ela é muito velha, ela ainda é meio que adolescente, né? Perfil adolescente e tal. E ela tem a oportunidade de escolher o que ela quer ser depois de trocentos mil anos de vampiros de eternidade. Ela pode escolher qualquer coisa. O que ela me escolhe? Já começa aí. Ela me escolhe ser uma aluna do ensino médio. Porque, nossa senhora, você passou por viagens maravilhosas, a eternidade, mas o que você quer ser de novo? Quero ser aluna da escola. Tá tudo bem, a gente respeita a escolha das pessoas. Então, ela é aquela. Mano, não faz sentido nenhum. Desculpa, gente, não faz. Se você tem um vampiro que tem uma eternidade nas costas e você dá oportunidade para ele ser o que ele quiser, você vai escolher que você quer voltar pra escola? Ah, mano, não desculpa. Sinceramente. Tanta coisa pra fazer. Porra. E aí, nessa escola, ela tem um menininho bonitinho, mais bobinho de tudo, inocente de tudo, e ele tem o sangue doce. Nessa escola também, veja só, tem um lobisomem. E aí, e aí chega o primo distante, que é o vampiro, que ele falou: se ela tá na escola, eu vou também pra escola. Eu falei, gente, não. Chegou um determinado momento que eu tava falando assim: o que eu tô fazendo aqui? Céu, Senhor. Você viu até onde? Não, eu fui até o final, Vicky. Eu fiz isso. Não! Eu fui até o final. Fui jogando Candy Crush, mas nem o Candy Crush aguentou, mas tudo bem. Aí, o que acontece? A única coisa de diferente que eu achei, legal, isso eu não vi em nenhuma outra história de vampiros. Ela é uma sommelier de sangue. Então, por exemplo, pega as garrafas lá de sangue e ela cheira assim. Isso daqui é Elvis Presley. Isso daqui é Napoleão Bonaparte. E eles fazem leilão desses sangues antigos, assim, né? Raros, enfim. Isso eu achei muito legal. Então ela tem um poder de distinguir. Aí tem uma hora que aparece uma outra garrafa de sangue e fala assim: não. Elvis Presley é esse daqui. Aí ela fala: não, mas Elvis Presley teve um momento da carreira que ele era loiro e esse aqui não. Eita, Elvis Presley foi loiro? Nem eu tô sabendo disso, mas tudo bem. E aí ela consegue argumentar e tem uma batalha de sommelier. Eu falei: tá, diferente, achei legal. Mas eu acho que é o mais sem graça que eu já vi, viu? Sinto muito. Mas, Luciana, eu tenho que dizer que você foi guerreira de ter assistido a Sangue Doce inteiro. Eu não tive a mesma paciência com duas séries que pera ali. Olha, eu teria que ter assistido, mas eu não consegui. Eu tentei este Dream High 1 e 2. O 1 foi porque tem o Taekyon e tem o Kim Soo-hyun, que adoro os dois. Mas, gente, essa história de audição para entrar numa escola de música, e aí tem aquela menina que é fresca, que acha que é a maravilhosa, que é a Bey Suzy, tem aí não sei quem que não é fresco daqui, o metido de lá, o riquinho de não sei das quantas, o menino que sofre, que normalmente é o personagem principal, né, que é o galãzinho, é legal, mas assim, não me segura para ver a série. Eu tentei o 1 e eu tentei o 2, que é o primeiro personagem grande do Park Seo-joon. Vou ficar devendo, não vai dar.
não vai dar. Pergunta, é tipo, eu gostei muito da pegada de Herdeiros. É mais ou Eu menos acho essa que pegada ou então, não? se você gostou muito, vai lá e assiste, depois Tá. você me conta como é, porque olha, não vai rolar. E ó, vou falar, eu falei 3 nomes fortes aí, os 3 estão da minha lista dos mais. É, então. Olha, é Exato. difícil, eu tô pensando, se eu forço, se eu falo, vai, você tem que assistir, pensa, Taekyon, Park Seo-joon, não sei se volto. É bem adolescente, tá? Acho que um é de 2012, o outro de 2013, acho que é isso. Muita maquiagem, muita boy band envolvida. O que eu não topo? A menina que se acha mais do que todo mundo. Ai, como eu sou incrível. Ai, como eu sou maravilhosa. Ai, como eu sou sensacional. Ah! É um High School Music, então. Tipo, High School Não, Music então, no High School coreano. Musical. Só se fosse. Todas as Sharpay. Exatamente, todas as Sharpay. É verdade. E aí os heróizinhos são Entendi. legaisinhos. O menino principal do Dream High 2, não, mas. E o Park Seo-joon aparece bem pouco, pelo que eu vi. Não é assim, nossa, bom, primeiro personagem um pouquinho maior dele. E aí você fica querendo que aquele baita ator e lindo e incrível e maravilhoso apareça mais, e o personagem principal pode aparecer menos, ninguém liga. Mas larguei. E tô quase largando Alta Sociedade com o Park Hyun-sik. Então, que bom que ele deu o show mais pra frente, porque no Alta Sociedade, que incrivelmente ele ganhou prêmio. Gente, é tudo tão ruim naquela série. Ai. Sabe a Mas do história que fala? se você não namorar com quem eu quero e não casar com quem eu quero, eu não vou te deixar a empresa. O menino pobre que tenta subir na vida, mas o fato mero dele querer subir na vida já é o suficiente para falarem, ai, como ele é ambicioso, ele é uma pessoa ruim. A menina principal é muito ruim como atriz. Moça, desculpa, não foi nem pegar teu nome, você compromete. O negócio é realmente complicado ali. É realmente, sabe, tem umas pegadas de comédia do Park Hyun-sik que você fala, olha, dá para entender o que viria no Mimim depois. Ele é lindo, sempre vai ser lindo, sempre foi lindo, não tem muito jeito, ele nem escapa disso. Ó, e vou dizer, ainda tem o mocinho Bang Sung-joon, que faz o menino pobre que tá subindo na vida, que ele é bem bom, viu? Ele é bem legal, ele tem umas cenas muito boas, ele tem a participação dele é legal, tem rola um bromance ali, a amizade dele com o Park Hyun-sik é legal, e ele faz um personagem ótimo, que só falar quem ele é, spoiler, no Hyde, Jekyll e Eu. Que é um baita drama, tem que assistir, ó. Vou falar, Hyun Bin, provavelmente no seu melhor momento, ele tá melhor do que fazendo Capitão Ri, mesmo, porque ele faz 2 personagens, é um cara que tem o transtorno de dupla personalidade. Eu não sei se chama mais isso agora, porque eu sei que vários distúrbios e transtornos mentais mudaram, né, de nome, mas na época chamava-se dupla personalidade. E é outro dos meus crushes de personagem, é o Robin. E aí esse cara faz o personagem. Tá valendo pra isso, mas a série mesmo, essa história de hierarquia, sabe? Um cara que tem 25 anos, a família fala, já tá na hora de você casar, você precisa herdar a empresa. Aí o cara fala, por que eu não posso casar com alguém que eu gosto? Ele fala, porque aí a mãe, aquela coisa, isso não existe no nosso mundo, e toma o uísque dela. Ai, para, gente, não, é muita canastrice. É muita canastrice. Olha, os pais deles, assim, Ai, que preguiça. tem uma. É que Deu nem os preguiça. pais dos herdeiros, vai falar pra mim que aquilo não é uma canastrice absurda. Sim. Ai, não, você é filho da concubina. Ó, sabe? Aí a câmera chega perto, entra uma música. Aí você vai olhar assim, você vê que a mulher tá de aplique, ela tem vaselina na lente pra ficar aquela pele. Ó, quer ver outro que isso. é igual, só que eu assisti e eu gostei, que é nessa mesma pegada? A Cinderela e os Quatro Cavaleiros. A mesma Ô, pegada. a cotação da Dona Mesmo. Dilsa dessa Cinderela é bem boa, ela gosta. Eu gosto também. Eu e sua mãe, eu gosto muito das recomendações da sua mãe, a propósito. Beijo! Mas, assim, é a mesma pegada. São os caras ricos e tem a menininha, que é a Cinderela, que, ai, meu Deus do céu. Não É a mesma posso. pegada. Mamãe não deixa, papai não É, quer. Mas eu posso abrir um parênteses aí. Esses dias, agora eu vou contar um segredinho pra vocês. E eu tô fazendo aula de coreano. A gente sempre fica procurando no YouTube pra gente aprender, pelo menos falar o nome dos nossos lindos direitinho, né? E esses dias, curiosamente, eu vi perguntas e respostas, né, que todo mundo faz para os professores de coreano e tal. Um dos professores, ele falou assim que realmente, Vicky e Lu, realmente, até hoje os pais querem saber se o pretendente ou a pretendente está dentro dos padrões que eles querem.
Não é mentira, não. Ele falou que é real mesmo, essa história de que eu quero saber se ele trabalha, eu tenho que aprovar o namoro, e ele falaram assim que aí nos namoros, se os pais hoje em dia não aprovarem, não rola. Na verdade, a mim não surpreende, não, porque a vida imita a arte imita a vida. Mas eu só sinto muito, eu só posso lamentar. Né? É muito triste, porque assim, e o amor, onde que fica Pois nessa é. história? Né? Não existe. Não existe. Os pais têm que aprovar. Deve ter um monte de traição, cara. Certeza. Bom, então a minha novidade, agora eu vou falar um pouquinho de fantasia também. Eu assisti um C-drama, foi o meu primeiro C-drama, que é o chinês, o Mr. Dragon, com o Dylan Wang, eu nunca tinha visto o trabalho dele, ele fez a versão do Boys Over Flowers chinês. Falaram que ele tem outros trabalhos bem interessantes, ele é um ator bem novo. E nesse Mr. Dragon, um motivo que me fez assistir, além de ser fantasia, é porque tem um dragão. Então tem um dragão, eu assisto, então qualquer coisa que tem dragão, eu assisto. E eu fiz uma coisa que eu acho que não é recomendável nesse caso exclusivamente. Eu não li nada sobre. Tem dragão, eu comecei a assistir. Sentei e comecei a assistir. E eles falam muito das lendas que existem na China. Então eu não tenho um mínimo conhecimento de como quais são e como são. Então eu fiquei confusa em vários momentos na realidade. Então eu não estava entendendo o que eles estavam dizendo, porque eles estavam dizendo aquilo. Então quando chegou lá pelo capítulo 4, 5, eu falei, acho que é bom eu parar e ler o manual. Então eu voltei tudo de novo, li um pouquinho sobre as lendas da origem do universo, como é que são as estrelas, como é que foi o nascimento e como é que é o céu, aquelas coisas todas. E também eu precisava ver como que é o detalhe da música, porque a música é o spoiler do principal da história. Então eu também tinha que prestar atenção nisso e eu também bobiei geral. Então foi um dos motivos que quase que eu larguei esse C-drama, mas daí a hora que eu peguei que ele é um C-drama infantil, não digo a ponto de ser criança, assim, tipo Muppets, mas eu fiz um comparativo ele como se fosse o Labirinto de David Bowie, para quem que nasceu na década de 80, 90, sabe o que eu tô falando. Uau, sério? Amo. Mas não a história, tá? A pegada, pegada da fantasia, exatamente. E ele tem um tema que eu achei muito importante, que ele fala sobre reencarnação. Ó, que legal. Ó, E eu achei muito legal. Então, na hora que eu falei assim, bom, então vamos pegar a mente e vou rebobinar um pouquinho. Eu não tenho mais os meus 50 e poucos anos. Faz de conta que eu tenho 16, 15, que seria mais ou menos a ideia da pegada desse C-drama. Que daí você, se encaixando para o público para aquele qual foi feito, você consegue suportar certos tipos de coisa que você fala assim, nossa, mas por que a personagem fez isso? É tão tolo essa situação. Então não tem nenhum momento que você mostre explicitamente a ação de alguma coisa mais forte, digamos assim, né? Eu não sei se isso, em realidade, é uma suposição minha, não sei se é por causa de algum tipo de censura da China, eu não sei se de repente é proibido esse tipo de coisa, sei lá, ou por causa do público-alvo, assim, pode ser milhões de coisas. Só que na hora que eu vi isso, eu falei assim, tá errado, o diretor esqueceu alguma coisa aí, cortaram alguma cena, porque não mostra. E essa parte foi a minha falha mesmo, quando ela como eu falei que é reencarnação, então sinto muito, mas isso está na letra da música do próprio C-drama, conta que várias reencarnações, então praticamente foi uma bobagem minha. A primeira reencarnação eu não entendi que ela tinha reencarnado. De repente ela aparece no céu, lá de onde que eles acreditam que seria o céu, e eles tomam uma espécie de leite do esquecimento, o que a gente muitas vezes fala, né, que quando a pessoa reencarna, ela esquece toda a sua vida anterior, né, para poder começar tudo de novo. Então até eu entender que aquilo era uma reencarnação, que ela teve várias vidas e tal, então eu sofri, mas daí eu falei, não, minha cabeça diz que eu tenho que seguir adiante, e realmente eu finalizei, eu gostei bastante, mas eu digo assim, vocês têm que ter uma ressalva que é um produto diferente, não é uma história de época. As lendas são muito, muito loucas, assim, porque você nunca ouviu falar, né, das deusas que eles falam, do jeito que eles falam, como eles colocam as coisas da mitologia chinesa. E eu achei muito legal, porque sempre é bom você aprender as coisas novas, principalmente quando você se trata de lendas, de como você coloca a origem do universo, como é que é encarado a morte, como é que é encarado, sei lá, esse tipo de coisa que é tão comum pra gente que vê os filmes americanos, né, que é uma coisa praticamente muito comum, para quem tá com a cultura portuguesa, né, que a gente fala sobre Natal, sobre o Ano Novo, esse tipo de coisa. Então é diferente você falar assim que o mundo tá apoiado numa tartaruga de 4 pernas,
ou que o mundo foi rasgado porque teve uma briga entre dois deuses, sabe? É tão diferente de você falar de uma mitologia grega e tal. Então eu recomendo bastante, eu acho muito legal. Quantos episódios tem? É daqueles intermináveis chineses, não? 36 episódios, mas são de 1 hora? Não, de 30 minutos. Então você pode escolher, fica na média aí, mais ou menos, daqueles que a gente está acostumado. Para assistir chineses tem que ter coragem e disposição. Olha, eu quero falar também que eu vi um filme que eu gostei bastante, ele surpreende, é novo, agora de 2021, chama Sweet and Sour, da Netflix. Seria meio agridoce, porque seria doce e azedo, vamos dizer assim. Também ainda seguindo o Coelho do Jang Ki-yeon, eu tô olhando para a opinião, para o comentário que eu fiz no Google nesse momento, que é o seguinte: continua assistindo. Começou a ver, sério, olha, você vai assistindo o filme, você começa a dizer, não sei o que fazer, será que eu paro? Esse filme não vai dar em lugar nenhum. Porque você jura que você tá entendendo tudo e nada acontece. Só que aí tem os últimos 10 minutos. Cara, sério, vale a viagem. Se eu contar, né, qualquer coisa nesses últimos 10 minutos, é o spoiler dos spoilers, sabe? Spoiler nível sexto sentido. Caramba, que legal. Mas até ali você fala, e aí? Então conta o relacionamento de um casal em momentos vários da sua relação. Então, desde que eles se conhecem até que a relação chega naquele ápice e quando tem um declínio também. Então, outras pessoas se envolvem na vida desse casal. Só que assim, juro mesmo, quando você pensa que tá tudo aquela coisa fofa do tipo, tudo caminha como tem que ser, de repente, dá um negócio lá que você vê, foi todo... Aí não é spoiler dizer essa parte, foi todo um papo de edição. Você fala, caramba, é do tipo que eu gosto. É filme do tipo que eu gosto. Ali na ilha de edição, eles decidiram que o filme ia ficar bom. Vale a pena, assista. Não é longo, sei lá, ele deve ter, não tem nem 2 horas. E as opiniões que a gente lê na internet são ou você ama ou você detesta. Mas o que eu vejo também é que muita gente não entende. Então vai lá, assiste e depois me fala o que você achou. Eu vou adorar conversar com você sobre isso. Muito bem. E digo mais, eu coloquei na minha resenha lá, eu coloquei no site, que é assim, cara, só aceita que você tem o seu pré-conceito, guarda ele debaixo de um cobertor e torce pra ele nunca mais mostrar a sua facezinha feia. Fala, todo mundo tá nessa vida pra aprender, eu não nasci perfeita, eu vou continuar não sendo perfeita, e eu que digo que não tenho preconceitos, olha eu caindo no preconceito ali. Bem legal. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Diga. Se vocês pudessem escolher, vou falar assim, eu vou construir a casa dos sonhos de vocês. Como que seria? Novo Mundo. Reality show é uma ilha, não fala a localização dessa ilha, e tem 6 casas planejadas de acordo com o que os participantes sonharam. Então, assim, eles entram na ilha e já são encaminhados para suas respectivas casas. Quem são os nossos jogadores? São 6 jogadores. O Lee Soo-ji, que é o nosso rei macaco de Odisseia Coreana, lindo, maravilhoso, sorriso perfeito. Tem o Eun Ji-woon, que ele é um rapper coreano. Tem o Kim Hae-chul, que ele é do Super Junior. Tem o Kai, que é do EXO, lindo, maravilhoso. A Park Na-hee, que ela é uma comediante, e a Jo Bo-ha, que é uma atriz. Beleza. Então, esses são esses 6 jogadores. Eles entram nessa ilha, cada um tem sua... Nossa, a casa que os caras construíram, sensacional, é muito louco, muito louco. Nessa ilha tem tudo, tem banco, tem uma praça central, tem um mercadinho, e eles ganham um celular para se comunicar entre eles na ilha. E nesse celular tem o dinheirinho da ilha. A missão é o seguinte: eles vão ter vários jogos durante 6 dias, durante uma semana, e quem tiver o maior dinheiro no jogo é modificado para o dinheiro coreano. Então, e se ganha o jogo. Só que você tem que cumprir toda a gincana, todo o processo. É muito divertido. O jeito que eles pensaram em fazer as coisas, só para vocês terem noção. No primeiro dia, eles têm que encontrar, tem vários eventos de boas-vindas que eles estão chegando à ilha, nananã, e cada evento eles encontram uma caixa, que é a caixa de Pandora. Dentro dessa caixa, tem 2 suportes para celular. Você tem 100% de chance de ganhar 10 milhões de
do dinheirinho deles, e o outro 50% de chance de ganhar 100. Beleza. Aí eles cabem a decisão e eles vão coletando os dinheirinhos. Chega no final dessa gincana, o Jin-Woon, que é o rapper, ele ganha um card bônus do jogo, falando assim, só ele sabe, ele recebe por celular, olha, você pode voltar no tempo. Aí, tipo, você olha assim, mas caramba, como que vai voltar no tempo? Então, tipo, isso é armado, que reality show é esse? Não, cara, eles repetem todas as ações, assim, dos eventos, só que repete de modo acelerado e todos eles começam zerados de dinheiro. Meu, é muito genial. A mecânica de como é feito, eu me diverti pra caramba, é muito engraçado. Quero que tenha uma segunda temporada de Novo Mundo, recomendo fortemente. Tá aí o Running Man que não nos deixa mentir, tá acontecendo há pelo menos 12 anos. É divertidíssimo. E tem as missões, né? Tem uma equipe que tem que ganhar o jogo, uma equipe que vai perder o muito jogo. legal E é um isso. jogo sério, eles vão atrás de pista. É delicioso. Até agora eu assisti do Park Seo-joon e do BTS, que foram bem legais também. Então, gente, olha, agora eu vou falar um que não é tão inédito, é o Healer, de 2014. O que me surpreendeu nesse K-drama, além de ser feito pelo Ji Jang-wook, que é incrível, tudo que ele faz é sensacional, mas Vicky, me surpreendeu uma coisa, sabe quem escreveu Healer? A mesma roteirista de Faith. Ah, é? Mas olha, economizou palavras dessa vez? Gente, eu fiquei imensamente surpresa quando eu descobri isso. É porque a gente teve... o Faith tem uma série... um certo tipo de relação de amor e ódio ali. O amor chama Lee Min-ho e o ódio chama a história que não é tão boa assim. Mas no caso do Healer, ele é excepcional, eu amei. E tem outra coisa que eu também não sabia, e como é bom você ver alguma coisa antiga e você buscar alguma informação que já está guardadinha lá no baú. E ela, essa roteirista de Healer, ela é jornalista. Fala aí, colega! E o Healer, quer dizer, pode ser que as pessoas não percebam tanto, só quem é jornalista talvez que pesque assim. O Healer não é somente um thriller de ação, ele é sobre como funciona os bastidores de uma boa redação. E eu fiquei imensamente surpresa, inclusive teve alguns momentos que eu quase estava pegando um caderninho para anotar as dicas, as diquinhas lá de como é que você entra numa coletiva, como é que você faz para buscar um furo de uma reportagem ali, como é que você encontra alguém que não está querendo dar uma resposta. Tinha muita coisa legal ali que tinha a ver realmente com os bastidores de quem já trabalhou com jornalismo. E ela, como sendo uma boa jornalista, acredito eu, deve ter colocado todas as experiências dela ali em cima. Então eu amei Healer. Começa com... É uma história bem simples, basicamente. São os colegas, eles são jornalistas lá da década de 80, na época que tinha censura lá na Coreia, e eles faziam uma rádio pirata, mais ou menos, faziam os furos lá por causa da censura, enfim, eram esses 5 colegas nos anos 80. Daí teve um incidente em 1992, e esse incidente causou o que desencadeou durante no futuro a história que a gente vai começar a acompanhar nesse momento, né, futuro que está tendo entre os protagonistas, que é o lindinho, o Ji Jang-wook, o Healer, que ele é basicamente um entregador de luxo, então ele trabalha para a Juma, que eles chamam ela de Juma, que eu acho que deve ser uma senhora, né, que a gente pode chamar isso, que é maravilhosa, a Kim Mi-kyun, aquela senhora que sempre faz todos os K-dramas, que é maravilhoso. Sempre faz, é incrível. Ela que faz a mãe muda do Herdeiros, né? Exatamente. Ela é atriz de primeiro escalão, cara. Siga essa coelha. Ela é muito boa. E ela faz o papel de uma hacker, que ela fica praticamente 70% do tempo, ela fica atrás do computador lá, teclando e mandando mensagens lá pro Ji Jang-wook, lá, olha, o que você tem que fazer, para onde você vai. Então, basicamente, a história, o que é? Ele tem que fazer, ele faz as entregas, faz as coisas durante a noite, coisas mais difíceis de poder realizar. E uma delas é para fazer esse trabalho para esse jornalista que trabalha para esse grande jornal aí, que ele quer pegar um fio de cabelo ou alguma coisa assim para poder fazer um exame de DNA de uma pessoa que ele está desconfiado que faz parte da família. Então a tarefa dele, do Ji Jang-wook, é pegar o cabelo, alguma coisa dessa menina. Mas, enfim, eles acabam tendo que resolver esse caso no presente. Então, no caso do Ji Jang-wook, ele acaba virando não um vingador, né? Como é que o pessoal fala? Vigilante. Vigilante, exatamente. Ele fica à noite fazendo as coisas, etc. Enquanto ela também, ela é uma jornalista também, a personagem da Park Myung é uma jornalista. Então,
juntou tudo, né? E eu achei muito legal, é muito divertido. Vale cada minuto de assistir. E eu vou levantar um parênteses bem rapidinho. Tem um ator, o nome dele é Chi-Chu. Que bonitinho, Titio. Ele faz o papel do pai do Ji Jong-wook lá no passado, né? Que é aquela história que passa nos anos 80. Conseguiram achar um menino que tem um sorriso igual ao do Ji Jong-wook. Que é a parte mais bonita desse moço. Gente, eu já coloquei as fotos dele lá na minha resenha, tá lá umas fotinhas, ele é o irmãozinho que o Ji Jong-wook não tem, ou tem, sei lá, não sei, ninguém sabe, mas é igualzinho. Eu gosto desse elenco também, eu gosto do Yoo Ji-tae, que é o que faz o Mad Dog também. Eu não sei o que ele faz, porque eu não vi a série ainda, mas eu vi que ele tá no elenco. Ele é o jornalista que contrata, né, o personagem do Ji Jong-wook para poder encontrar a Park Min-young. Eu achei um elencão. Não, é maravilhoso. Tem uma cena de ação incrível, de parkour. É uma história maravilhosa. Eu falei, gente, por que eu não assisti esse negócio antes? Então, em critérios de gênero de ação e aventura, e tem um romance, né, que tem o pessoal adora a famosa cena de beijo dos dois, dela com os olhos tapados, né, porque ele era um Batman da vida, né, ele não podia se revelar e tudo mais. A cena não é o beijo mais quente dele. O beijo mais quente dele é justamente a bonita cena do chuveiro. Mas é a cena mais fofa desse K-drama aí, que eu achei incrível. Terminados foram esses. A gente decidiu, galera, fazer um episódio específico sobre aqueles que a gente decidiu assistir junto com a galera. Ou seja, ainda estão sendo postados. A gente não sabe o que esperar. É todo um outro jogo aí. Então a gente vai fazer um episódio separado. Espero que vocês ouçam também. Se já não tiver postado na hora que eu colocar, está pra sair, tá bom? Fica de olho aí. Aliás, assina o NunaCast no Spotify, assina no Anchor, assina no Google Podcasts. Você vai receber as notificações sempre que a gente postar um episódio novo. Então, nesse, por exemplo, tem todas as recomendações maravilhosas que a gente fez. Então, esse episódio fica por aqui. Eu sou a Vicky e esse é o NunaCast, meninas. Súria, dá o seu tchau. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo. Lu, agora o seu. Beijo. Até mais. A gente fica por aqui. Esse é o NunaCast. Beijão. Tchau, tchau.